Como eu estava comentando com vocês, a genética ela tem que deixar de ser aquela coisa de azão azinho. Isso aí é muito errado, é muito básico, é muito ruim você pensar isso, para você poder entender o que realmente é a genética. Onde está a genética? O que é a genética? Bom, vamos lá. Genética, como o próprio nome diz, é uma ciência que estuda os genes. E o que são esses genes? Nessa imagem que vocês estão observando na apresentação, vocês estão vendo uma célula humana. Dentro dessa célula, vocês estão vendo uma bolota azul, que você já sabe o que é. Essa bolota azul é o núcleo. E lá dentro do núcleo, temos um fio vermelho todo enrolado, todo mundo vendo aí, ó. Esse fio vermelho todo enrolado é o DNA dessa célula. Desse jeito, você já sabe até dar o nome que a gente aprendeu lá na aula de divisão celular. Quando o DNA está todo aberto, está todo bagunçado dessa maneira, vocês estão observando a cromatina. Agora, se a gente fosse organizar esse DNA, turma da noite, se a gente fosse pegar pedacinho por pedacinho, lembrando que essa é uma célula humana, a gente ia determinar, a gente ia achar, na verdade, 46 pedaços de DNA dentro do núcleo humano, e esses pedaços nós chamamos de cromossomos. É o que vocês estão vendo aí na imagem. 46 cromossomos organizados em 23 pares. Esses pares são, os cromossomos são organizados em pares, porque você já sabe. Sempre um cromossomo vem do pai e o outro cromossomo vem da mãe. Aprendemos também lá na aula de divisão celular que esses cromossomos, eles são feitos de quê, turma? São feitos de DNA. Então, eu vou pegar esses 46 cromossomos, vou colocar ele ali no cantinho. Vamos escolher, perdão, vamos escolher qualquer um desses cromossomos de forma aleatória para a gente ver ele mais de perto. Pegando esse cromossomo então aí, ó, o cromossomo número 4, ampliando a imagem desse cromossomo, a gente vê um pedaço de DNA. Você já sabia disso? O cromossomo é um pedaço de DNA. Uma coisa que agora você tem que aprender é que esse pedaço de DNA ele será dividido em pedaços menores. Cada pedaço responsável por definir uma característica do seu organismo. Então vamos dar uma olhadinha aí. Ó. Esse pedacinho do DNA, esse pedacinho do cromossomo, essa região que eu coloquei aí dentro desse retângulo azul, é o pedaço do DNA onde define a característica forma do cabelo. Se o cabelo do indivíduo vai ser liso, se ele vai ser ondulado, se ele vai ser crespo, é ali, é exatamente nesse pedaço do DNA que você vai achar essa característica. Mais abaixo, nós vamos observar um outro pedaço que vai definir uma outra característica. Esse daí está definindo a característica temperamento. Ali temos um outro pedacinho que define a característica albinismo e no último, lá embaixo, o pedaço do DNA, o pedaço do cromossomo, que define a característica se o indivíduo vai ou não vai apresentar um furinho no queixo. Um defeito genético aqui na musculatura do queixo, que às vezes a pessoa tem e apresenta esse furinho. Primeira coisa, turma na noite, você já sabe que esse pedação de DNA, ele recebe o nome de cromossomo. Agora, qual que é o nome do pedacinho pequenininho de DNA, galera? Esse pedaço pequeno que define uma característica. Esses pedacinhos, nós, na biologia, chamamos de genes. Portanto, você está agora olhando para um gene. Se a genética é a ciência que estuda os genes, você, obviamente, tem que saber o que é um gene. E daí esse gene é um pedacinho do DNA que vai definir uma característica do indivíduo. Você vai perceber que cada gene ele traz uma informação. O primeiro gene lá de cima, ele determina uma característica em relação à forma do cabelo. Mas qual a informação que ele traz? Ele pode trazer informação, tenha cabelo crespo. O de temperamento traz a informação, seja calmo. Porque sim, se você não sabia, você vai pôr na sua cabeça agora. Todas as nossas características, sejam físicas, sejam psicológicas, todas elas são genéticas. Todas essas características são influenciadas pela genética. Então, se você é uma pessoa que é mais conversada, se é uma pessoa que é mais descolada, extrovertida,
Isso é genético, cara. Se você é uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais na sua, isso também é uma característica que você recebeu dos seus pais. Claro que essas características, algumas delas, na verdade, elas podem ser alteradas. Você pode influenciar nisso. Por exemplo, você recebe um gene para calmo, mas você quer deixar de ser tímido? Calmo não, tímido, né? Que é outra coisa. Você recebeu então um gene que vai definir que você é uma pessoa tímida. Você pode treinar em cima dessa timidez para perder um pouquinho dela. Mas você entende que a base, todas as características são genéticas. Então tá ali, ó. Digamos então que o dono desse cromossomo recebeu um gene para temperamento que traz a informação, seja calmo. Para o albinismo, traz a informação, seja albino. Em relação ao furo no queixo, ele recebeu a informação, não tem esse furo no queixo. Beleza. Observe, turminha, que a gente está olhando para o cromossomo número 4. E a gente aprendeu que todos os cromossomos eles formam pares dentro de nossas células. Por que eles formam pares? Porque vem um do pai e vem um da mãe. Isso você já sabe. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: o dono desse cromossomo que está aí na sua tela, qual é o tipo de cabelo que ele apresenta? Será que ele tem o cabelo crespo? Depende. Depende do quê? A gente sabe que um dos pais dele, ou o pai ou a mãe, mandou para ele um gene para ele ter cabelo crespo. Mas a gente tem que olhar o outro gene, o gene que veio do outro parental. Se esse gene, por exemplo, tem cabelo crespo veio do pai, qual será o gene para a forma do cabelo que veio da mãe? E é exatamente por isso que os cromossomos formam pares. Esse negócio de letra a gente já vai falar dela daí, daqui a pouquinho, tá? Deixa isso daí, depois a gente discute. Então vamos lá. Vamos então agora observar o par número 2. Desse par número 2, eu tinha te apresentado o cromossomo de um cromossomo do par, que é o cromossomo 4. Vamos ampliar esse par e esse é o cromossomo que eu te mostrei. Se você até agora não entendeu, os cromossomos formam pares, mas como será o par desse cromossomo aí da apresentação? Você vai observar que o par é idêntico a ele. Esses cromossomos que formam pares, eles trazem genes para as mesmas características nas mesmas posições do cromossomo. Isso acontece para a gente poder depois, a gente não, né? Quer dizer, na verdade a gente. Quando a gente é concebido, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, para a gente saber quais serão as características desse novo indivíduo, a gente tem que ficar batendo informação da mãe e do pai. Para facilitar, pegamos os cromossomos que são iguais, veio um do pai, veio o outro da mãe, botamos eles juntos. Esses cromossomos, vocês lembram? Estudamos ele lá na meiose. Noite, qual é o nome desse par de cromossomos que tem os mesmos genes, nas mesmas posições? Isso, esses são os cromossomos homólogos. Me apresentam genes para as mesmas características, nas mesmas posições. Então, relembrando aquela aula da semana passada, dentro do espermatozoide, nós vamos encontrar 23 cromossomos, um de cada par. Dentro do óvulo, encontramos 23 cromossomos, um de cada par. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, os pares se encontram formando mais, de novo, os 23 pares, os 46 cromossomos, e aí a gente vai batendo as informações que o pai deu e que a mãe deu, para a gente saber como é que é essa criança. Então tá aí, ó, cromossomos homólogos, genes para as mesmas características, nas mesmas posições, os homólogos sempre vêm um do pai e um da mãe. Eu sei que eu já tinha falado disso com vocês lá na aula de meiose, mas a gente tem que bater nessa tecla aqui na genética, porque isso vai ser importante. Beleza. Vamos agora, então, resolver esse negócio de dominante e recessivo. Esse é o primeiro abacaxi que a gente tem que descascar dentro da genética. Muita gente acha que o gene dominante é aquele que mais aparece na população. A maioria das pessoas tem olhos escuros, então o gene para olhos escuros é dominante, porque a maioria tem. E não tem nada a ver isso, nada, absolutamente nada.
frequência da característica na população não tem a ver com a dominância e recessividade. E eu vou te mostrar agora o que é. Amigos, vocês vão anotar aí para mim. Primeiro, o conceito. Gene dominante. O que seria o gene dominante? O gene dominante é aquele que manifesta sua característica sempre que chega, sempre que você recebe. É muito legal, a partir de agora, você começar a imaginar assim. O gene é aquele pedacinho do DNA que vem do cromossomo, e esse gene dá uma ordem sobre uma característica sua. Por exemplo, aqueles genes lá que vocês acabaram de ver, sobre o furo no queixo. Um dos genes trouxe a ordem, não tem esse furo no queixo. A questão é, você vai obedecer a ordem desse gene? O gene que chamamos de dominante terá a sua ordem sempre obedecida. Se você receber esse gene, a ordem que ele der, você tem que obedecer. Ou seja, você vai manifestar a característica que esse gene está te ordenando. O gene recessivo, ele também dá uma ordem. Ele também manda você ser de um jeito, apresentar uma característica. Mas você só vai obedecer a ordem do gene recessivo se o gene dominante não estiver presente. Se você até agora não entendeu a grande diferença entre dominante e recessivo, deixa eu desenhar um pouquinho para vocês. Coloca aí na tela, então, 2 cromossomos, um do pai, um da mãe. Esses cromossomos são homólogos. Essa região, tanto do cromossomo paterno quanto do cromossomo materno, esse pedacinho do cromossomo, portanto, um gene, esses 2 genes definem a característica tipo de cabelo. Amigos, muita atenção no que eu vou te falar agora. Vamos dar um exemplo. Digamos que o cromossomo que o seu pai te deu, esse gene, da ordem, tenha cabelo ondulado. Essa foi a ordem do cromossomo paterno, do gene paterno. Eu te pergunto, se uma pessoa recebe um gene que traz a ordem, tenha cabelo ondulado, será que ela vai apresentar essa característica? Você já está pegando mais ou menos o macete. Cacique, não sei. Depende da ordem que vem do outro gene. O gene que vem da mãe. Dá uma olhadinha aí, ó. A mãe traz um gene, o cromossomo materno traz um gene que dá ordem sobre o tipo de cabelo. Tenha cabelo ondulado. Observe o que aconteceu aí, turma da noite. Você recebeu 2 genes, um do pai e um da mãe. Os 2 genes sobre a mesma característica. A característica é o tipo de cabelo. E o mais interessante, a informação dos 2 é a mesma. O pai mandou você ter cabelo ondulado e a mãe mandou você ter cabelo ondulado. Compadre, amiga, o que você faz agora? Você não tem o que fazer. Você tem que obedecer a essa ordem. Os 2 genes deram a mesma ordem. Portanto, o indivíduo que receber esses 2 genes, ele vai apresentar a característica cabelo ondulado, porque foi a ordem, foi a característica que ele recebeu. E aí é interessante. Quando você recebe genes iguais, não faz sentido esse conceito, quem é dominante e quem é recessivo. Você leu de novo ali, ó, gene dominante manifesta a sua característica quando está presente. O gene recessivo manifesta a sua característica quando o dominante não está presente. Agora, quando os 2 genes dão a mesma ordem, qual que eu vou obedecer? Velho, se a ordem é a mesma, não tem dominante recessivo aí. Inclusive, você já vai lembrar de uma coisa. Sempre que o indivíduo receber 2 genes, um do pai e um da mãe, e esses 2 genes derem a mesma ordem, sabe como que você vai chamar esse indivíduo? Para essa característica, no exemplo tipo de cabelo, esse indivíduo aí, ó, ele é chamado de homozigoto. Esse é o homozigoto. Por enquanto, não tem nada de, não é o azão. Cara, esquece isso. Esquece tudo aquilo que você aprendeu lá atrás, caso a genética ainda seja complicada para você. Tem a ver, sim, com esse azão, mas isso é mais lá na frente. O que é homozigoto, na verdade, é isso. O conceito de homozigoto
você vai receber 2 genes para uma característica e esses genes são iguais, ou seja, os 2 genes dão a mesma ordem. Isso é homozigoto. Tranquilo? Agora, para a gente poder entender o dominante recessivo, isso tem que acontecer. 2 outros genes nos mesmos cromossomos. Esses genes dão ordem agora sobre a polidactilia. Para quem não se lembra, na verdade, o que é essa polidactilia, é uma característica genética onde o indivíduo apresenta dedo a mais ou dedos a mais nas mãos ou nos pés. Aquele indivíduo que apresenta 6 dedos na mão, 6 dedos nos pés, essa característica é a polidactilia. Bom, como toda característica, ela é genética. Portanto, existem genes que vêm da mãe e existem genes que vêm do pai. Dá uma olhadinha aí na apresentação, amigos. Olha o gene da mãe. Olha a ordem que o gene que veio da mãe, nesse exemplo, deu sobre a característica polidactilia. O gene materno traz a ordem. Seja normal para a polidactilia, ou seja, não apresente esse dedo a mais. Tenha 5 dedos nas mãos e 5 dedos nos pés. Não tenha polidactilia. Não seja polidáctilo. Essa é a ordem. Será que esse indivíduo vai obedecer a ordem desse gene? A gente vai olhar agora o outro gene. Você sabe. Você olha para o gene de um dos pais e agora olha para o outro para a gente bater as informações. No caso do cabelo, os 2 genes deram a mesma ordem. Então você é obrigado a obedecer essa ordem. Agora, nesse exemplo da polidactilia, eu estou colocando para os senhores que o pai mandou para esse indivíduo um gene que dá a ordem, seja polidáctilo. Lembra que eu falei, e eu pedi para vocês fazerem isso? Encarem esses pedacinhos de DNA, dando realmente uma ordem, falando, seja polidáctilo, seja normal para a polidactilia. A diferença agora que encaixa a dominante e esses genes dominantes recessivos. A dominância e a recessividade, meus queridos, só faz sentido quando o indivíduo recebe genes diferentes. Olha lá, ó. Só faz sentido agora. Por quê? Porque você tem 2 ordens diferentes. Qual que você vai obedecer? Será que esse indivíduo vai ser polidáctilo? Será que ele não será polidáctilo? Porque o gene materno mandou uma coisa e o gene paterno mandou outra. É aí que a gente vai observar qual é o gene dominante, qual é o gene recessivo. Para a polidactilia, o gene dominante é o gene que gera essa característica. E eu coloquei essa característica de propósito, justamente para a pessoa que acha que genes dominantes são a maioria. Você concorda comigo que a maioria da população ela não apresenta dedos a mais? A maioria das pessoas tem 10 dedos nas mãos e 10 dedos nos pés, ou seja, não tem polidactilia. Mas o gene que define a polidactilia é um gene dominante. Por que eu chamo ele de gene dominante? Porque nesse caso que vocês estão vendo, se o indivíduo recebe um gene que dá ordem, seja polidáctilo, igual está do pai, e uma outra ordem da mãe, não seja polidáctilo, quando você olha para as mãos ou para os pés desse indivíduo, você tem um dedo a mais. O que significa isso? O gene que manda ser polidáctilo manifestou a sua característica só de estar presente. Então, eu considero esse um gene dominante. Talvez apareça uma dúvida aí para vocês. Cacique, mas então por que a maioria das pessoas não tem esses dedos extras se a característica de ter esse dedo extra é dominante? É porque esse gene, ele é dominante se ele aparecer, e olha o que eu estou falando, se ele aparecer, ele será obedecido. Mas na população, esse é um gene raro. Poucas pessoas têm esse gene. Então, imagine o seguinte. O gene para normalidade da polidactilia é recessivo. Considere então que você não seja polidáctilo. Você tenha 10 dedos nas mãos e nos pés. Quer dizer, se você não é polidáctilo, se você é normal para a polidactilia, e se eu estou te avisando que a normalidade para essa característica é uma característica recessiva, você só pode entender que
você recebeu do seu pai seja normal e recebeu da sua mãe seja normal. Porque o gene recessivo, olha aí em cima, só manifesta quando o outro não está presente. Então, se você recebe seja normal, você será normal. Se você, então, tem um filho, um parceiro ou uma parceira que também é normal, não tem esse gene para a polidactilia aparecer. Então, seu filho obrigatoriamente será normal. Portanto, meus amigos, essa questão de gene dominante e excessivo é só aí, ó, é só nesse caso. Você tem uma ordem e o outro da outra ordem. Duas ordens diferentes. Eu preciso saber qual vou obedecer. Determinamos que o que será obedecido é chamado de dominante. E aquele que será ignorado nesse caso vai ser chamado de recessivo. Turma, quando você recebe duas ordens iguais, como é o caso do tipo de cabelo, chamamos o indivíduo de homozigoto, certo? E quando você recebe duas ordens diferentes, como é o caso da polidactilia, esse indivíduo é o chamado heterozigoto. São genes que dão ordens diferentes. Amigos, essa aí é mais ou menos, falta só um detalhezinho, mas a gente já tem uma boa base para a gente entender a diferença de dominante e recessivo. Alguém aí tem alguma dúvida? Quer mandar para mim alguma dúvida? Moçada, lembrando que no chat, se você quiser me mandar uma pergunta no privado, você não vai mandar para o Bruno Cacique. Você vai mandar aí para o professor mais pré-vestibular. Que o Bruno Cacique é a câmera 2, é a do celular, e lá não aparece para mim. A do computador, tela 1, câmera 1, é o professor mais pré-vestibular. Então, se quiser mandar alguma pergunta no privado, manda para professor mais pré-vestibular. Professor? Fala comigo. Sabe, aqui é o Lucas. Queria perguntar uma coisa que eu estava discutindo com você de física, sobre os timbres da voz, no caso. Quando dois gêmeos que são... Oi? Eu não entendi. Desculpa, repete para mim, por favor. Que eu estava discutindo isso com o professor de física, sobre o timbre da voz. Timbre da voz, tá. Isso. Eu queria saber se quando dois gêmeos que são exatamente iguais, possuem o mesmo timbre da voz, ou você não sabe? A princípio, sim. O que acontece... Quem está me perguntando aí que eu não estou vendo o nome? Lucas. Lucas, deixa eu te explicar então. Quando os gêmeos eles são idênticos, eles recebem os mesmos genes. Portanto, a princípio, a característica deveria ser a mesma. Só que, como eu te disse lá atrás, essas características elas podem ser alteradas. Como, por exemplo, o timbre da voz. O timbre natural dos dois gêmeos é praticamente o mesmo. Só que imagina o seguinte, quando um desses gêmeos tinha 2 anos de idade, ele teve uma pequena lesãozinha numa prega vocal. Então, quando os dois chegarem aos 10 anos, o timbre de voz muda. Porque um teve uma lesãozinha e o outro não teve. Isso pode ser também alterado por treinamento. Né? Você tem 2 gêmeos, um treinou para ser, sei lá, cantor de ópera, o outro não. Então, esse vai ter um timbre de voz mais diferente. Então, imagina o seguinte, as informações genéticas são as mesmas, sempre. Elas vão gerar uma característica. Só que essa característica é julgada no ambiente. E esse ambiente pode influenciar de alguma maneira que pode alterar alguma coisa. Então, respondendo a sua pergunta, Lucas, a princípio, o timbre de voz dos gêmeos idênticos deveria ser o mesmo. Mas, na prática, pode ser que não, porque alguma coisa pode ter acontecido no meio do caminho. Entendeu isso daí, amigo? Certo. Valeu. Beleza? Olha aí, galera. O Lucas mandou aqui para mim no áudio. Se alguém quiser também abrir o microfone, fica à vontade. Estou recebendo uma pergunta no privado aqui. Quando os genes do pai e da mãe for recessivo, qual vai se manifestar? Olha só, privado. Pensa comigo. Se os 2 genes forem recessivos, eles têm que mandar a mesma ordem. Porque, para a polidactilia, só tem 2 genes. Tem a polidactilia ou não tem a polidactilia. Sabemos que o gene que gera a polidactilia é o dominante. Então, só vai funcionar esse negócio de dominante e excessivo quando recebermos genes de ordens diferentes.
A pergunta foi, se recebermos genes do pai e da mãe e os dois foram recessivos, gente, os dois, esquece o recessivo. Esse, pessoa do privado e as outras que estão me escutando, esse é a grande maravilha da genética. Vocês ficam muito preocupados em dominante e recessivo. Vocês estão olhando para o lugar errado. Vocês têm que olhar para qual é a ordem que o gene dá. É isso que você tem que olhar. Então, privado, esquece pai e mãe recessivo. Não, esquece. Qual foi a ordem que o meu pai me deu? Seja louro. Qual a ordem que o gene da minha mãe me deu? Seja loiro. Não vou ser loiro. Não tem recessivo dominante nisso. Qual a ordem que meu pai me deu? Tenha olhos verdes. Minha mãe mandou a ordem, o gene, tenha olhos castanhos. Nesse caso, privado e quem mais tiver dúvida, somente nesse caso que eu recebi ordens diferentes, que eu vou procurar saber qual é o dominante e qual é o recessivo. Entendeu? Então, sempre foque na ordem. Eu vou treinar vocês ao longo desse curso de genética para vocês ficarem prestando atenção nisso. Qual é a ordem que o gene dá? Se as ordens forem iguais, não faz diferença. Se as ordens forem diferentes, aí temos que procurar saber qual é o dominante e qual é o recessivo. Nesse exemplo que eu dei, se minha mãe me deu um gene, tem olhos verdes, meu pai me deu um gene, tem olhos castanhos, qual é o dominante e qual é o recessivo? Vocês respondem. Olha aí. Qual a cor dos meus olhos? Meus olhos não são castanhos? Então pensa. Eu recebi, tem olhos verdes da minha mãe. Recebi, tem olhos castanhos do meu pai. Quando eu vejo, os meus olhos são castanhos. Qual dos dois genes foram obedecidos? O de olhos castanhos, não é? Então, concluímos, meus amores, que o gene para olhos castanhos é dominante em relação ao gene de olhos verdes. Beleza? Então não preocupe com esse negócio de dominante e excessivo. Preocupa com a ordem. Qual é a ordem que o gene dá? Só vamos discutir dominância e recessividade se as ordens forem diferentes. Aí eu vou te ensinar a ver como é que isso funciona. Privado, você me mandou a pergunta. Você entendeu isso daí ou não? Gente, enquanto o privado... Ah, sim, então sempre vai haver o gene dominante. Ó, a princípio sim, tá, privado? Vai sempre haver o gene dominante quando houverem ordens diferentes. Aí a gente tem que ver o que vai acontecer. Porque alguma coisa tem que ser obedecido, né? Não tem como assim, tem olhos verdes, tem olhos castanhos. Ah, foda-se, eu não vou ter olhos. Não, não é assim que funciona. Alguma coisa terá que ser obedecida. Então, a princípio, sim, podemos considerar que tem os olhos, sempre haverá um gene dominante quando tivermos características diferentes. Mas quando as características são iguais, não faz sentido dominante e excessivo. Tá? Turma, eu peguei a minha água para não ter que sair agora, só que eu acho que eu deixei ele na sala. Então, peraí, deixa eu pegar minha aguinha aqui. Voltei. Vamos lá, vamos falar mais desse negócio de dominante excessivo. Acho que agora vocês vão entender um pouquinho. De nada, privado, de nada. Vamos lá, turma. Próximo slide para a gente poder entender mais um pouquinho aqui. Olha só, vamos lá então a uma outra característica. A característica será a pigmentação da pele. Pigmento da pele. Eu não estou falando da cor da pele. Eu estou determinando o seguinte. O indivíduo produzirá melanina, o pigmento da pele, de uma forma normal. Ou seja, se o indivíduo for negro, ele vai ser negro. Se ele for moreno, ele vai ser moreno claro. Se ele for branco, vai ser... Ou seja, vai ser uma produção normal de pigmento. Ou vamos ter um problema nessa pigmentação, na produção desse pigmento, e esse indivíduo será albino. Então dá uma olhadinha aí. Ó. Para a característica pigmentação da pele, você vai ter dois genes. Seja normal para a pigmentação, ou seja albino, ou seja, não produza nada. Lembrando, turma da noite, que quem não produz nada de pigmento não é um indivíduo branco, é um indivíduo albino. Ele não produz pigmento na pele, no cabelo, nos pelos, não produz nada, absolutamente nada. Depois a gente fala melhor disso.
Uma dica que eu vou passar para vocês agora. As questões de genética sempre vão falar de uma característica, não é? E essas características são determinadas por genes. Mas como que nós vamos representar esses genes numa prova? Nós vamos usar números, figurinhas? Nós usamos letras. Então, você pode escolher, a princípio sim, não se preocupe com isso. Tem uma regrazinha, mas a gente vai burlar um pouquinho essa regra. Sempre que tiver uma característica, você vai escolher uma letra, escolha a que você quiser. Geralmente, escolhe-se a letra A. Geralmente. Mas, Cacique, eu adoro a letra E. Então, escolha a letra E, não tem problema. Essa letra vai ser a letra que você vai usar para representar os genes da característica. O gene dominante será representado pela letra maiúscula, a letra que você escolher. Eu escolhi a letra A. Os genes recessivos vão ser representados pelas letras minúsculas. Então, agora, nós todos juntos, quantos somos aqui na sala? Quantos temos? Temos 15. Eu tenho 2 perfis, então são uns 13 alunos aí. Nós 14 vamos fazer isso junto. Concentre aí, ajeita na cadeira, que essa genética hoje vai entrar. Hoje vai. Para a pigmentação da pele, meus queridos, existem 2 genes. Um que manda você ser albino, outro que manda você ser normal. Beleza. Qual o dominante? Qual o recessivo? Não sei. Eu tenho que ver qual vai ser um e qual vai ser outro. Vamos lá, então. Deixa eu jogar os exemplos aqui para ver se vocês vão compreender direitinho. Então, vem cá, ó. Vamos lá, turminha. Consideremos, então, a possibilidade de um indivíduo receber um gene seja normal e outro gene seja normal. Qual que é a solução desse indivíduo? Pensa. Para a pigmentação da pele, do pai recebeu, seja normal. Da mãe recebeu, seja normal. Ou seja, ele vai ser normal. Se o indivíduo for negro, então, ele terá a pigmentação da pele normalmente negra. Olha aí, ó. Esses indivíduos receberam 2 genes normais. Ótimo. Tá. Dá para a gente definir aí, Noite, quem é o dominante e o recessivo? Eu te ensinei. Não. Não tem como saber quem é dominante e recessivo se os 2 genes dão a mesma ordem. Né? Só vamos definir quem é dominante e recessivo quando as ordens forem diferentes. Olha do outro lado aí. Ó. A possibilidade, o indivíduo recebeu, seja albino do pai. E outra, seja albino da mãe. E aí, turminha? Quando você recebe 2 genes iguais, você obedece à ordem deles. Seja albino, então quer dizer que esse indivíduo seria albino. Para você entender, esse indivíduo aí da figura, meus caros, ele deveria ser um indivíduo negro, tá vendo? Porque ele apresenta todas as características da população negra. Mas como ele tem um problema na produção de pigmento, ele não tem pigmento nenhum. A pele dele é ausência de pigmento, o cabelo não tem pigmento, por isso ele é chamado de albino. Então aqui, a gente está vendo as duas possibilidades. Eu recebo 2 para normal, você normal, ou eu recebo 2 genes para albino, você albino. Acabou a discussão. Agora você vai definir para mim. Turma, qual é o gene dominante? O que manda ser normal ou o que manda ser albino? Eu vou saber quando isso daí acontecer. A única maneira, então, de eu determinar quem é o dominante e o recessivo é quando eu olho para um indivíduo que recebe um gene, seja normal, e outro gene, seja albino. E agora? Galera, o que você vai procurar, para onde você vai olhar para falar para mim qual é o gene, o dominante? É o normal ou o albino? Você tem que olhar para a pessoa que recebeu esses 2 genes. Se a pessoa que recebeu um normal ou um albino for albino, qual foi o gene que ela obedeceu? Do albinismo, né? Então, nesse caso, o albinismo seria dominante. Mas, se a pessoa que recebeu esses 2 genes, quando você olha para ela é uma pessoa normal, qual dos 2 genes ela obedeceu? O pranormal, né? Então, nesse caso, o gene pranormal seria dominante. Então, vamos ver. Essa pessoa aí, ela é normal ou ela é albina?
Ao vermos a imagem, percebemos que ela é normal. Se ela é normal para a pigmentação da pele, você já agora acabou de olhar. Qual foi o gene que ela obedeceu quando as ordens foram diferentes? Ela obedeceu o gene que mandou ser normal, certo? E qual é o nome do gene que manifesta sua característica só de estar presente? Esse é o gene dominante. E o gene dominante representamos pela letra maiúscula. Qual letra, cacique? A que você escolher. Eu escolhi a letra A. Então, normal é um azão. É o azão, porque eu escolhi a letra A para a característica. Eu poderia escolher a letra P, escolher a letra S, não importa. Eu coloco a letra maiúscula para o gene normal, para representar o gene normal, e a letra minúscula para o gene albino. Porque eu acabei de deduzir que o gene normal é o dominante e o gene albino é o recessivo. Então, ali em cima eu já posso colocar, ó, azão é o gene que manda ser normal. Azinho é o gene que manda ser albino. Então, se fosse para a gente representar esses genes de cada um dos 3 indivíduos, o primeiro que recebeu os 2 genes, seja normal, seja normal, a gente não aprendeu definir esses genes com a letra maiúscula, então o primeiro indivíduo ele é um azão-azão. Agora, olha o terceiro indivíduo, seja albino, seja albino. Aprendemos que o albinismo, nesse caso, é recessivo. Definimos o gene para albinismo com azinho. Então, esse terceiro indivíduo seria azinho-azinho. Para terminarmos essa história aqui, deixa eu ver no chat. Nada no chat, parece que a galera está entendendo. Vamos então olhar um detalhezinho aqui agora. Vou agora acabar com esse negócio de gene dominante e recessivo, você vai entender de uma vez por todas. Mais uma vez, 2 cromossomos. Temos ali os genes. Esses 2 genes definem a forma do cabelo. Se você tem uma característica, digamos que a questão que você está fazendo a partir de amanhã, ela fala sobre forma do cabelo. A primeira coisa que você tem que fazer, defina uma letra. Vai usar a letra A? Use. Mas, ó, se você escolheu a letra A para a forma do cabelo, se tiver uma outra característica, você escolheu outra letra. Então, olha só. Para a forma do cabelo, eu escolhi a letra C. Então, os genes C representarão os genes que definem a forma do cabelo. Quando eu olho para eles, qual é o dominante, turma da noite? Qual é o recessivo? O gene dominante é o gene que dá ordem tenha cabelo crespo. O gene recessivo é o gene que dá ordem tenha cabelo liso. Por que é assim? Porque eu estou te informando. Nós já deduzimos isso lá atrás e só estou trazendo informação. Cara, quando uma pessoa recebe um gene que tem cabelo crespo e um gene que tem cabelo liso, o de cabelo crespo sempre manifesta. Então esse eu vou chamar de dominante. Gente, olha que fácil isso. Então, olha só. Se uma pessoa recebeu um gene Czão do pai e um gene Czinho da mãe, você agora está sacando. Lembra que eu te falei que genética não é azão, azinho, não é só isso. Tem muita coisa por trás. Quando eu falo que esse indivíduo ele é Czão, Czinho, significa o quê? Ah, tá tudo escrito, cara. Ele é Czão, Czinho, ou seja, que a letra C define a característica forma do cabelo. Então, a forma do cabelo, ele tem um gene dominante que manda ser crespo. E ele recebeu um gene recessivo também da mãe, que manda ser liso. Olha só. E nesse caso, meus amigos, qual seria a forma do cabelo desse indivíduo? Crespo. Porque você tem que obedecer o gene dominante. Turma, peraí que eu acho que chegou uma pergunta aqui para mim. Olha, mais um privado. Tem genes para todos os tipos de cabelo? Por exemplo, ondulado, cacheado, etc. Sim. Todas as características, privado, tem que ter genes. Você pegou uma coisinha aqui, meu amigo do privado, que é a característica forma do cabelo, porque eu estou colocando no meu exemplo como se houvesse apenas 2 possibilidades, né? Crespo e liso. Nós temos mais, ondulado, cacheado e tudo mais. Nesse caso, é uma genética um pouquinho mais para frente. Então, vamos focar, eu super entendi sua pergunta, privado, super entendi. Só que vamos fazer o seguinte,
vamos, para a gente aprender a base da genética, fingir, fazer de conta que forma do cabelo só tem essas duas características. Só para a gente entender o que é crespo e liso. Quando tiver mais, que é esse caso que você citou, nós teremos um pedaço da genética que explica, isso chama paralelia, mas isso aí para depois. Tá bom? Mas você tem razão. Tá bom, privado? De nada, privado. Vem aqui, então. Vamos treinar isso. Qual que é a classificação desse indivíduo para a forma do cabelo? Como assim, cacique? Olha lá, quais são os genes que ele recebeu? Aluno bom de genética, nego que arrebenta em prova, que não tem medo de genética, que bate na cara da genética e ri da cara dela quando ela quer te assustar. Ele não lê Czão Czinho. Ele lê, tem cabelo crespo e tem cabelo liso. E agora o cabelo crespo é dominante porque ele é representado pela letra maiúscula. E quando esse indivíduo recebe dois genes diferentes, como classificamos ele? Como heterozigoto. Esse HTZ significa heterozigoto. Então tá aí, ó. Eu posso falar, esse indivíduo, para a forma do cabelo, ele é heterozigoto, porque ele recebeu dois genes diferentes e eu sei que ele vai obedecer o dominante. Eu estou te dizendo, a prova está me dizendo que o dominante é o crespo, tem cabelo crespo. Vamos olhar então agora um outro par de genes. O par para temperamento. Observe. Aí estamos falando de uma outra característica, não é mais forma do cabelo, é sobre o temperamento. Se você escolheu a letra C para a forma do cabelo, para temperamento, tem que escolher uma outra letra, concorda? Senão vai ficar tudo a mesma coisa, aí não tem como se organizar. Escolha a letra que você quiser aí na sua casa, A, B, C, não. Escolha qualquer letra menos C, porque C já foi escolhida para a forma do cabelo. Eu escolhi a letra T, de temperamento. Quais são as ordens? Bom, vamos lá. Eu tenho o gene que manda ser agressivo e o gene que manda ser calmo. A prova, a questão, está me falando que o gene agressivo é representado pela letra maiúscula. Pá, saquei. O gene para agressivo é o dominante, o gene para calmo é o recessivo. Ou seja, se o indivíduo receber um gene, seja agressivo e seja calmo, ele vai ser agressivo. Porque o gene para agressivo é dominante. Porra, que fácil. Vamos ver quais são os genes que ele recebeu. Ele recebeu do pai um Tzinho e da mãe um Tzinho. Seja calmo, seja calmo. Olha aí, ó. Aquela pergunta que apareceu mais cedo. E se o indivíduo recebeu do pai e da mãe genes recessivos? O que aconteceu, ué? Recebeu um gene para calmo da pai e um gene para calmo da mãe. Quando eu comparo o calmo com o agressivo, o calmo é recessivo. Por quê? Porque a prova me disse. Então, eu vou aceitar essa informação. E então, esse sujeito será calmo. Ele terá a característica calmo. Me fala uma coisa, meus amigos. Quando o indivíduo recebe dois genes que dão a mesma ordem, como classificamos ele? Homozigoto. Mas nesse caso, você sabe que os dois genes que ele recebeu são recessivos. Então, quando a prova me fala que o indivíduo ele é homozigoto recessivo, é isso. Ele tem os dois genes recessivos para aquela característica. Ou seja, para a característica temperamento, esse indivíduo recebeu os dois genes recessivos. E a ordem desses genes são, seja calmo. Tranquilo. Eu vou fazer isso mais duas vezes, mas eu acho que você já pegou o espírito da coisa. Característica albinismo. Temos que escolher uma letra que não seja C nem T. Escolher a letra A. As ordens são, seja normal, seja albino. Eu sei que o normal é dominante e o albinismo é recessivo. Por quê? Porque eu estou vendo ali. Azão normal, azinho albino. Ótimo. Se esse indivíduo recebe um azinho do pai, um azão da mãe, ele é normal ou ele é albino, turma? Ele é normal. E se ele recebeu genes diferentes, para o albinismo ele é heterozigoto de novo. Tá vendo? Olha que bacana você aprender na genética. Não tem como você falar assim, o João é heterozigoto. Não, calma. O João é heterozigoto para qual característica? Preciso. Porque se esse indivíduo da questão for o João, ele é heterozigoto para a forma do cabelo, ele é homozigoto recessivo para temperamento e para o albinismo ele é heterozigoto também. Para cada característica você tem que definir, compadre. Ah, que moleza. Para o furo no queixo,
Uma outra letra. Escolhi a letra Q. Quais são as ordens? Presença ou ausência? Tem ou não tem? Qual que é o gene dominante? Qual é o gene que será obedecido se aparecer? O que manda você não ter esse furo no queixo. O gene que gera ausência, porque ele é representado pela letra maiúscula. Olhando os genes que ele recebeu dos pais, do pai recebeu um Qzão, da mãe recebeu um Qzão. E aí? Ele tem ou não tem um furo no queixo? Não tem. E qual é a classificação desse indivíduo para a característica furo no queixo, turma da noite? Ele recebeu 2 genes que dão a mesma ordem, portanto, ele é um indivíduo homozigoto. Os 2 genes são considerados dominantes, porque se aparecer um gene que manda ter o furo no queixo com esse será obedecido. Então, aqui, esse indivíduo é chamado de homozigoto dominante. Percebemos, então, que os 2 cromossomos trazem genes forma do cabelo, temperamento, albinismo e furo no queixo. São genes para as mesmas características e eles estão nas mesmas posições. Chamamos esses cromossomos de homólogos. Agora, lembra que você já fez questão de genética que fala sobre o par de alelos? Quem são esses alelos? Os alelos, meus queridos, são os genes que formam os pares. Então, o gene Czão é alelo do Czinho. Por que alelo? Porque eles vão formar um par. Genes alelos, os genes que estão nos mesmos locais dos cromossomos homólogos, que definem a mesma característica. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver se você compreende o que eu estou querendo dizer. Espera aí, que agora ficou baixo aqui para mim, ó. Esse gene, ele é alelo desse gene. Certo? Por que eles são alelos? Porque eles estão na mesma posição e eles definem a característica forma do cabelo. Mesmo um dando a ordem seja crespo, seja liso, seja o outro seja liso, a ordem pode ser diferente, a informação pode ser diferente, mas a característica é a mesma. Meus amigos, esse gene aqui, ele pode ser alelo desse gene? Não, né? Por que eles não são alelos? Primeiro, porque um está lá em cima e o outro está aqui embaixo. Então já está em posição diferente. Segundo, o gene Tzinho dá ordem sobre temperamento. O gene Qzão dá ordem sobre o furo no queixo. Cara, nem a ordem são iguais, então eles não são alelos. Então, turma da noite, toda vez que a prova, o exercício ela fala, o par de alelos, ela está falando disso, meu neném. Ela está falando dos 2 genes sobre aquela característica que o indivíduo recebeu. Um do pai, um da mãe. Moleza. Meus queridos, como é que estão aí, gente? Tá tranquilo para vocês? Vou dar uma parada aqui no compartilhamento, que eu vou vir para o quadro aqui agora. Vou falar de um novo tipo de gene aqui. Um genezinho mais especial. Mas enquanto isso, eu quero ver aqui no chat se alguém tem alguma dúvida. Ninguém mandou nada aí para mim por enquanto. Eu vou continuando aqui então, tá? Se alguém mandar alguma coisa, eu estou de olho ali no chat. Lembra que o privado é para o professor mais. O Bruno Cacique é essa câmera, é a câmera 2, é a câmera no quadro e eu não tenho acesso ao privado. Vamos lá, turma. Genes letais. Esses genes letais é um tipo de gene que às vezes a prova cobra da gente, que é o seguinte, você aprendeu que gene dá ordem. Os genes letais vão determinar a morte do indivíduo em algumas condições especiais. E vai variar de questão para questão. Então, deixa eu te contar aqui. Ó. Imagina você fazendo uma prova. Então, a prova tem uma questão sobre genes letais. E ela fala que esse gene letal é um gene dominante. O que significa isso? Se fala que o gene letal é dominante, significa, anota aí para mim, que o gene que dá a ordem para o indivíduo morrer é o gene dominante, é o gene que representamos pela letra maiúscula. Vocês perceberam que eu escolhi a letra M, M do gene da morte, né? Então aqui, ó, o gene Mzão dá ordem morte. Então, beleza, essa é a ordem desse gene. O gene recessivo, aí por eliminação,
Se o dominante dá ordem morte, o gene recessivo, nesse caso, dá ordem sobreviva. Então, para agilizar aqui, ó, eu vou usar uns símbolozinhos, tá? Os genes que vão definir a morte, eu vou representar pela cruzinha. O gene que não manda morrer, né? Vou determinar pelo Vzinho aqui. Então, vamos lá. Se o indivíduo turma da noite recebe um gene, emisão do pai ou emisão da mãe, o que acontece com esse indivíduo? Não acontece nada, porque ele morre, não é? Gene letal, morre. Gene letal morre, cara, esse indivíduo nem chega a nascer. Então, tá vendo? Isso aí é a questão de falando. Cara, o gene letal dessa questão é dominante. Então, se um indivíduo, se um espermatozoide trazer uma emisão e um óvulo levar uma emisão, esse indivíduo ele não nasce, ele já morre. É a ordem que o gene dá. Se o indivíduo ganha do pai emisão e da mãe emisinho, e agora esse indivíduo aqui ele morre ou sobrevive? Ele morre, né? Porque o gene dominante é o gene que você obedece. E a ordem do gene dominante é morra. Então, olha só, esse indivíduo também não pode existir. Indivíduos que recebem emisão e emisinho, eles não existem, eles morrem antes de nascer. Então, o gene letal funcionou. Agora, indivíduos que receberam emisinho do pai, sobreviva. Emisinho da mãe, sobreviva, ou seja, não morra. Então, quer dizer que esse indivíduo ele consegue nascer. Significa, então, que para a característica do gene letal ser dominante, somente indivíduos emisinho e emisinho sobrevivem. Agora, se a prova disser que o gene letal é recessivo, sua cabeça vai para o outro lado. Ah, não, peraí, o gene letal é recessivo? Essa é uma outra questão. Ah, então se o gene letal é recessivo, é o gene recessivo que dá ordem da morte. Entenderam como é que funciona? E se o gene recessivo dá ordem da morte, o gene dominante dá ordem para sobreviver. E agora vai mudar de figura. Então vamos lá. O indivíduo recebeu do pai uma emisão ou da mãe uma emisão? Primeira coisa, vamos ver a ordem que a emisão dá. Sobreviva. Sobreviva, sobreviva, vai sobreviver. Beleza. Indivíduo recebeu do pai emisinho. Opa, mandou morrer. Emisinho da mãe, mandou morrer, morre, esse indivíduo não existe. Então, algumas características. Se o indivíduo nascer emisinho, ele não sobrevive, ele morre. E por último, se ele receber, então, uma emisão do pai, sobreviva. Um emisinho da mãe, morra. Qual ele obedece, turma? Você acabou de aprender que o gene dominante é aquele que sua ordem é obedecida. Esse mandou sobreviver, então, nesse caso, ele sobreviveria. Então, esses indivíduos, eles poderiam existir, eles são viáveis. Esse indivíduo é inviável, porque nessa questão, o gene letal é recessivo. Tá bom? Existem agora mais 3 situações, nesse caso, mais específicas ainda. É quando a prova ela fala o seguinte, ó, tem uma característica aí, eu vou dar um exemplo, a acondroplasia. A acondroplasia é um gene dominante, é uma característica em que o indivíduo ele tem problema na formação dos ossos. Indivíduos acondroplásicos são indivíduos anões. É um tipo de nanismo, tá? Não estou falando que todo anão é acondroplásico, não é isso. Então vamos concentrar aqui, ó. Se eu estou dizendo para você que a acondroplasia ela é uma característica dominante, significa, então vamos usar a letra A para característica, tá? Azão. Ele então vai ser da ordem seja acondroplásico e o Azinho ele vai ser normal. Então olha aí como é que funciona. Vamos lá, turma. Se o indivíduo nascer Azinho, ele vai ser como? Ele vai ser normal. Se você que está aí me escutando, você não for acondroplásico, quer dizer que você recebeu um azinho do seu pai para essa característica e um azinho da sua mãe. Eu também recebi, eu não sou acondroplásico. A acondroplasia é dominante, então eu sou normal para a acondroplasia, eu sou azinho. O interessante é o seguinte, os acondroplásicos, eles só podem ser heterozigotos. Porque ele recebe um azão, tem um problema na formação dos ossos, e um azinho, não tem esse problema.
E aí ele apresenta o problema, porque é uma característica dominante, não é? Aí ele é acondroplásico, ele tem essa característica. Agora, o indivíduo que é azão, ele não nasce. O problema de indivíduos para essa característica azão é tão grande que no final das contas ele não consegue produzir osso nenhum. E não existe um vertebrado, ou seja, não existe um mamífero sem osso. Então, nesse caso, olha como é que funciona. Os genes só serão letais em homozigose dominante, entendeu? E não se preocupem, a prova vai te dar as informações. Então, a prova fala o seguinte, ó, acondroplasia característica dominante. Primeira informação, anotada. Dominante acondroplásico, recessivo normal. A prova fala, mas indivíduos homozigotos dominantes, eles têm tantos problemas que eles não chegam a ter nem nascer. Então, peraí, se não nasceu, quer dizer que matou. E se matou, foi letal. Então, nesse caso específico, os genes letais só funcionam em homozigose dominante. Então, olha aí, ó. Indivíduos que forem emisão, ou azão, no caso, eles morreriam. Indivíduos emisão, eles são acondroplásicos, mas sobrevivem. E eles que são azinho, porque eu coloquei emisão, sobrevivem normais. Então, vocês estão percebendo que os genes letais, eles podem ser dominantes, podem ser recessivos, ou podem funcionar em situações bem específicas. Se a prova disser, portanto, que os genes letais só funcionam em heterozigose, o que a gente conclui? Bom, heterozigose é o gene dominante e recessivo, né? Ordens diferentes. Então, quando são diferentes, morre. Quando são iguais, sobrevivem. E a última possibilidade, para a gente usar todas elas, se a prova disser que os genes são letais em homozigose recessiva, significa, portanto, que os homozigotos recessivos morrem e os homozigotos dominantes e heterozigotos sobrevivem. Então, isso, galera, é um tipo de questão bem específica dos genes letais, mas que é fácil você identificar. Então, aí as 5 possibilidades. Vou voltar ali agora para a apresentação para continuar. Depois eu venho falar de pleiotropia com vocês. Qualquer dúvida, manda aqui para mim no chat, queridos. Opa, já perdemos um coleguinha. Eram 14, agora são 13. Desculpa, eram 15, são 14. Vamos lá, meus amigos. O chat está aqui na minha frente. Vamos continuar, então. Agora, essa genética que eu estava passando para vocês é uma genética de neném, genética de bebê. Uma genética super básica, super simples. E agora a gente vai mudar um pouquinho. Vamos falar sobre esses padrões de dominância. Esse negócio de dominante e excessivo eu já entendi. É quando os genes dão ordens diferentes. Mas o que são esses padrões de dominância? Vocês vão agora entender o porquê que eu falei com vocês que é tão importante concentrarmos na ordem que o gene dá. Dá uma olhadinha. Na possibilidade, furo no queixo, já vimos isso. Você recebe um gene, tem o furo no queixo, e você recebeu de um dos parentais. E do outro você recebeu a ordem, não tenha furo no queixo. Bom, ao termos características diferentes, eu tenho que achar qual das duas será obedecida. Para eu saber qual é o gene, qual a ordem dominante, eu tenho que olhar para o indivíduo, não é? Olhando para o indivíduo, vocês estão vendo o furo no queixo? Não. Se você não vê o furo no queixo, significa que o gene que manda não ter o furo no queixo é o dominante, não tem dúvida. Ele foi obedecido. O outro que mandou ter o furo no queixo foi ignorado. Queridos, isso é o que a gente está aprendendo até agora. Quando você recebe ordens diferentes e obedece um dos genes, nós chamamos isso de dominância completa. Anota isso daí para mim. Dominância completa é a situação em que eu recebo ordens diferentes e eu obedeço um desses dois genes. É o que eu estou te apresentando até agora.
É o que para muita gente acha que a genética só funciona aí. Não, tem um pouquinho mais. Dominância completa é o normal, é o mendelismo clássico. Agora, olha essa situação. Olha que legal. Aqui estamos trabalhando genes de plantas, mais especificamente o gene que define a cor da pétala de uma flor. Um gene manda ter a pétala branca. O outro gene manda ter a pétala vermelha. E agora? E aí? Qual desses dois genes, turma da noite, é o dominante e qual é o recessivo? Você entendeu? Pera aí, Cacique. Só você me mostrar como é que é essa flor que eu te respondo. Se a flor for branca, quer dizer que o gene pétala branca é o dominante, não é isso? Agora, Cacique, se você apertar o botão aí e aparecer uma flor vermelha, aí eu vou concluir que o gene dominante é o gene de pétala vermelha. Isso é fácil. Quando acontece isso? Me explica. Cadê o seu Deus agora? E aí, meus amigos? Observe que existe uma possibilidade de você receber duas ordens e o interessante é você não obedecer nenhum dos dois. Isso daqui é importante. Espera aí que acho que apareceu uma dúvida aqui para mim no chat, no Zoom Group Chat. Thalia, Cacique, depois você repete, por favor, a dominância completa, o significado claro, Thalia. Olha só. Dominância completa, você considera a dominância completa, é o que aconteceu aí, ó. Você sempre vai na ordem dos genes. Um mandou ser A, outro mandou ser B. Quando você olha o indivíduo, ele é A. Ou seja, você obedeceu um dos genes, é o que aconteceu ali. Qual dos dois genes, Thalia, você obedeceu no primeiro exemplo? Deixa eu voltar aqui, ó, para não ter confusão. Qual dos dois genes você obedeceu? Um mandou ter um furo no queixo, o outro mandou não ter. Quando você olha para o indivíduo que recebeu esses dois genes, ele não tem. Quer dizer que o gene que mandou não ter o furo no queixo, ele dominou o outro. E quando isso acontece, quando você recebe ordens diferentes e obedece somente um dos genes, nós chamamos isso de dominância completa. Ou seja, para furo no queixo, o padrão da dominância é completa. Um gene domina o outro. O que eu estou te mostrando agora é uma outra situação um pouco diferente. Você recebe dois genes com ordens diferentes. Tem a pétala branca e pétala vermelha. Se, turma da noite, a flor, dona desses genes, fosse branca, seria um caso de dominância completa. Porque o gene branco dominou o vermelho. É um exemplo que eu estou te dando. Mas, na verdade, quando eu vejo essa flor, ela é rosa. E aqui tem um detalhe importantíssimo. Turma, você está vendo a ordem do gene tem a pétala branca obedecida? Alguns alunos do outro lado aí vão falar comigo, pô, Cacique, ela é rosa. Rosa na mistura de branco e vermelho? É, se a gente estivesse numa aula de artes. Aqui é a aula de genética. A pergunta é muito simples. Se você vai numa loja comprar uma camisa branca e eu te entrego uma camisa rosa falando, cara, é porque eu pus um pouquinho vermelho, mas tem branco aí. Você aceitaria? Não, você queria uma branca. Eu quero que você entenda que, nesse caso, existem possibilidades. Nesse caso, o gene que mandou ter pétala branca, ele não foi obedecido, porque você não está vendo nenhuma pétala branca ali. A ordem seja branco, e não tem branco. Quando você vai olhar o outro gene mandou ter pétala vermelha, e você não está vendo pétala vermelha. Que conclusão que você chega aí para mim, turma, na noite? Que existem casos que os genes vêm diferentes, esse é um indivíduo heterozigoto, né? São genes diferentes, mas que nenhum dos dois genes é obedecido. Aparece uma característica intermediária entre eles. Não é branco, não é vermelho, apareceu rosa. E quando isso acontece, falamos que o padrão de dominância é uma dominância incompleta. Tá vendo, turma? A grande importância de vocês enxergarem qual é a ordem que os genes dão, porque aí você sabe qual é o obedecido. No primeiro caso, no furo no queixo,
Um dos dois foi obedecido, uma da ordem foi obedecida. Não tem e não tem. É uma dominância completa. No segundo caso, tem a pétala branca, tem a pétala vermelha. Não é branco nem vermelho. Então não obedeceu nenhum nem outro. Ou seja, ninguém dominou. Isso chama dominância incompleta. E algumas provas, você vai anotar aí para mim, vou chamar esse padrão de ausência de dominância. E, ó, eu tenho aqui a pergunta do Gabriel. É diferente da codominância? A codominância é o próximo padrão. E temos um privado aqui, privado. Aula sobre isso, quando não tem essa pergunta, não foi bem dada. Alguém tem que me perguntar isso. E quando uma pessoa nasce com um olho de cada cor? É porque, é claro, faz sentido, né? Receba a ordem, tem olho verde, outra ordem, tem olho azul, eu tenho um verde e um azul. Não é assim que funciona. Nesse caso privado, primeiro, a característica que o indivíduo apresenta, olhos de cores diferentes, isso se chama heterocromia. E esse problema, ele não é genético, esse problema está no olho do indivíduo. Como assim, Cacique? É simples. Cor dos olhos, assim como cor da pele, é definida por um pigmento chamado melanina. Quanto mais escuro for a cor dos olhos, mais melanina você tem produzida na região chamada de íris, que é a parte colorida do olho. Então você imagina o seguinte, ó. Eu recebi um gene que tenha olhos castanhos, do meu pai, e da minha mãe que tem olhos castanhos. Então o que eu tinha que ter? Olhos castanhos. Esses genes vão dar a ordem para minha íris, para minhas duas íris, do olho esquerdo, do olho direito e do olho esquerdo, para produzir. Ó, você vai produzir melanina até que o olho fique castanho, beleza? Beleza, essa é a ordem dada. Mas algumas pessoas apresentam uma deficiência na produção da melanina em um dos olhos. O problema, então, não é genético. Os genes estão normais. O problema está no olho do indivíduo. Então, às vezes, um olho não conseguiu produzir melanina suficiente para ficar castanho. Então, produziu um pouquinho só. Aí ele ficou meio esverdeado. O outro produziu normal. Você viu, então, privado, e quem mais tem essa dúvida, que a genética está perfeita. Tem olhos castanhos, tem olhos castanhos. Não é problema no gene. O problema era no olho. Nesse caso aí, não. Nesse caso da flor, o problema, a questão está na genética. Quando não obedecemos nenhum dos dois genes, você tem uma ausência de dominância. E para quem me perguntou sobre o terceiro tipo, é esse daí, ó. Tipagem sanguínea, sistema ABO. Ali a gente está falando dos tipos sanguíneos A, B, AB e O. O que diferencia eles? Gente, basicamente, resumindo de uma maneira bem simplória, mas bem eficiente, indivíduos que têm o sangue do tipo A é porque ele tem, na célula do sangue, uma célulazinha que a gente chama de hemácia. Nessa célula, se você observar na membrana dessa célula uma proteína que chama A, esse sangue é do tipo A. Se você observar uma proteína que a gente chama de B, então esse sangue vai ser do tipo B. Se nessa hemácia você não vê nenhuma proteína, nem A, nem B, esse sangue é do tipo O, tipo 0. Não tem nenhuma proteína. Agora, existe a possibilidade do indivíduo ter a proteína A e a proteína B na hemácia. Aí esse indivíduo é o sangue do tipo AB. O que define a produção dessas proteínas? Genes. Dá uma olhada aí, ó. Uma determinada pessoa recebeu do seu pai a ordem, produza a proteína A em cima da hemácia. Beleza. O gene que veio da mãe produza a proteína B. Tá. Vamos ver como é que é a hemácia dessa pessoa. Ao observarmos a hemácia desse indivíduo, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo a proteína A, significa que o gene que mandou produzir a proteína A foi obedecido, porque ele mandou produzir a proteína A, e tem a A lá embaixo. O outro gene mandou produzir a proteína B. E quando eu olho para a hemácia, eu vejo a proteína B lá dentro também. Concluímos, então, que nessa terceira possibilidade, ordens diferentes, portanto, esse indivíduo também é heterozigoto. Os três são heterozigotos. Mas nesse terceiro caso,
Diferente do que aconteceu nas duas primeiras situações, nesse terceiro caso, vocês estão vendo uma situação onde os dois genes são obedecidos. E é diferente do que estava acontecendo antes. No furo do queixo, só um gene foi obedecido, dominância completa. Na cor da pétala, nenhum dos dois genes foi obedecido, ausência de dominância. E na terceira situação, os dois genes foram obedecidos. Isso é uma codominância. Para tirar dúvidas que possam aparecer aí para vocês, meus amigos, esse negócio de dominância completa, incompleta e codominância só funcionará quando o indivíduo receber genes que dão ordens diferentes. Porque pensa comigo. No caso da tipagem sanguínea, se você recebe um gene do seu pai, produza proteína A, e um gene da sua mãe, produza proteína A, o que você vai produzir? Você vai produzir proteína A. Qual o padrão de dominância aí? Não tem dominância, as ordens são iguais. Concentrem-se, foquem nisso. Dominância, excessividade, só faz sentido quando as ordens são diferentes. Então, no caso da cor da flor, queridos, se recebe, tem a pétala branca, pétala é branca. Não tem dominância, não tem padrão nenhum aí. É pétala branca, as ordens são iguais. Então, põe isso na cabeça, amigos. Os padrões de dominância só fazem sentido quando são indivíduos heterozigotos. Bom, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Estou deduzindo que está todo mundo entendendo legal. Pessoal, em relação a essa pleiotropia, então, essa pleiotropia ela é uma coisa a mais que a genética aprendeu. Segundo a genética mendeliana clássica, e esse Mendel vai ser as aulas de leis de Mendel que vai ser da semana que vem, mas dá pra gente entender mais ou menos como é que funciona. Para a genética clássica funciona assim, você tem dois cromossomos, você tem os dois genes desse cromossomo, e para a clássica genética esses dois genes eles sempre têm que determinar uma característica só. Então, por exemplo, eu posso dizer que esses dois genes eles determinam a característica albinismo. Então tá. Para a genética clássica, um par de genes, uma característica. O que foi descoberto, a pleiotropia, é que alguns genes, e olha que interessante, alguns genes vão manifestar, vão definir mais de uma característica. Então você tem aquele par de genes que vai definir, além do albinismo, uma outra coisa. No albinismo não, porque o albinismo não é pleiotropia, ela é a genética clássica. Um bom exemplo disso é que eu posso usar para você sobre camundongos. Foi descoberta uma pleiotropia no camundongo que é muito interessante. Esse par de genes, ele define características sobre a cor do pelo e sobre a agressividade. Olha que interessante isso daqui. Descobriu-se então que quando esses genes definem a característica pelo branco, os ratos, eles são sempre dóceis, são domesticáveis. Uma característica está sempre relacionada com a outra, porque as duas são definidas pelo mesmo par de genes. Então, se é branco, ele é dócil ao mesmo tempo. Mas está vendo que são duas características diferentes? O par define sobre cor do pelo e agressividade. Agora, por outro lado, quando esse parzinho aqui, esse par, define que a característica, cadê o giz? Está aqui, define que a cor do pelo seja cinza, isso em camundongos, tá? O ratinho, o camundongo, sempre será agressivo. Olha que legal. Isso foi descoberto justamente porque, ao usar esses camundongos como cobaias, percebia que os brancos, os camundongos branquinhos, eles são mais dóceis, eram domesticáveis, e os cinzas nunca eram a mesma coisa. Por que que o cinza sempre é nervosão e o branco ele é sempre mais calminho? Quando foi então estudar, definir o genoma desses ratinhos, perceberam que as duas características, cor do pelo e agressividade, eram definidas por apenas um par de genes. Então, quando você tem
um par de genes definindo cor do pelo e agressividade, chamamos isso de pleiotropia. Isso daí, turma da noite, é só para você entender o que é pleiotropia. Questões sobre isso geralmente são questões teóricas. Te pergunto o que é pleiotropia. Qual o nome que se dá quando um par de genes define mais de uma característica? Isso é pleiotropia, vai ficar por aí. Beleza? Vem cá, meus amigos. Genótipo e fenótipo, vamos pegar essa característica aí nova. Característica queixo prognato. Queixo prognato é aquela característica que o indivíduo apresenta uma mandíbula proeminente. O queixo é mais avantajado, ele é mais para frente. Se temos uma característica, temos genes para essa característica. E a gente já aprendeu que representamos os genes por letras. Qual letra que eu vou escolher aqui? Vou escolher a letra R. Então vamos lá. Os genes são: tenham o queixo prognato e tenham o queixo reto. Com a informação que eu te dou, você já sabe definir quem é o gene dominante e quem é o gene recessivo. Certo? Então vamos colocar aqui as possibilidades. Vem cá, ó. Vamos então colocar papai e mamãe. Papai e mamãe estão aí fazendo as coisinhas, vão gerar uma criança. Aí o zigoto da criança, a primeira célula da criança. O pai vai passar uma série de genes para todas as características desse indivíduo, a mãe também. Vamos focar, vamos concentrar só na característica queixo prognato. Amigos, digamos que o pai deu o gene Rzão para a criança. Daí a gente já consegue deduzir algumas coisas. Primeira coisa que a gente conclui. O gene Rzão é o dominante, porque ele tem a letra maiúscula. E qual é a ordem que esse gene dá? Tem a queixo prognato. Podemos deduzir, então, que essa criança apresentará o queixo prognato independentemente do gene que vier da mãe. Porque o gene dominante é o de ser obedecido e o queixo prognato é uma característica de dominância completa. Ou seja, um gene domina o outro. Nesse caso, é o do queixo prognato. Então, já sabemos que essa criança terá essa característica. E o pai? Esse pai, meus caros, tem um queixo prognato ou tem um queixo reto? Se você consegue já chegar nesse nível, você viu que o pai deu o gene Rzão para a criança, quer dizer que ele tem o gene Rzão. E se ele tem o gene Rzão, ele é obrigado a obedecer esse gene. Então, esse pai também tem queixo prognato. Eu só não sei se o pai é Rzão ou Rzão Rzinho. Não sei se ele é homozigoto dominante ou heterozigoto. Mas eu sei que um Rzão ele tem, porque ele deu para a criança. Agora, para ficar didático, digamos que a mãe deu um Rzinho para essa criança. Meus queridos amigos, essa mãe tem um queixo prognato ou tem um queixo reto? Se você conseguiu enxergar, não podemos definir qual é o tipo de queixo da mãe. Eu sei que dos dois genes que a mãe tem, ela deu um Rzinho para a criança. Mas qual será o outro? Porque se o outro for um Rzão, ela terá o queixo prognato, mas ela deu o Rzinho. Dos dois genes, o pai dá um, a mãe dá outro e a criança ganha dois. Então você enxergou que a mãe eu não consigo definir. Mas os genes que essa criança tem, eu sei quais são. É um dominante do pai, um recessivo da mãe. Essa criança, para a característica queixo prognato, ela é heterozigota. Agora, dá uma olhada na imagem. Você está vendo o queixo dessa criança aí? Não está. O que você está vendo são os genes que ela recebeu. E isso é o que chamamos de genótipo. Genótipo são os genes que você recebe dos seus pais. Eu quero saber, para essa característica, que gene que você ganhou do seu pai? Foi um dominante, um recessivo? Qual foi o gene que você ganhou da sua mãe? Então, quando a prova pedir o genótipo do indivíduo, meus amigos, entregue isso. Não fala o genótipo, queixo reto. Não, isso não é genótipo. O genótipo é Rzão, Rzinho. Dependendo da letra que você escolher, Azão, Azinho, Azinho, Azinho. Não sei. Esses são os genes. E põe na sua cabeça. O genótipo, ou seja, os genes que você recebeu, vocês não podem mudar. Como que você vai mudar os genes, aquele pedacinho de DNA que você recebeu dos seus pais? Impossível. Você tem aí 10, 30, 40, 50 trilhões de células no seu corpo.
Como você vai mudar o mesmo gene em todas elas? Não dá. Agora, quando essa criança crescer, esses genes R1, Rzinho, você já sabe. Você tem que obedecer o Rzão, então a característica que a criança vai apresentar é essa. Isso é o queixo prognato. E você está olhando para a característica agora. A característica manifestada é o fenótipo. Então, entendeu a diferença? Genótipos são os genes que a gente recebe. Fenótipo é a característica que os genes manifestam. Essa característica é o queixo prognato. Os genes não dá para mudar. Essa menina será Rzão, Rzinho até o dia dela morrer. Mas, vocês estão observando aí na imagem que além da mandíbula desse indivíduo ser proeminente, ela também está um pouco deslocada para a esquerda. Isso muito provavelmente prejudica a mordedura dela, deve gerar uma série de problemas. A pergunta é: isso se pode mudar? Pode. Fenótipo pode ser alterado. Olha aí, ó. Olha a pergunta que o Lucas me fez aqui lá no início da aula. Gêmeos idênticos têm o mesmo timbre de voz? Os genes para o timbre de voz é o mesmo. Agora, se o timbre vai ser exatamente igual, depende de muita coisa. Depende, igual eu falei, se um é criado de uma maneira a usar mais a voz, o outro é usada menos. Imagine um dos gêmeos, os gêmeos foram separados, e um foi colocado para ser criado em um local que tem um voto de silêncio, ele nunca vai falar nada. As pregas locais dele não vão desenvolver, né? Vão atrofiar, o timbre de voz não vai ser o mesmo. Então, o fenótipo, ele é alterado, ele é influenciado pelo meio. Dito isso, então, meus queridos, eu estou terminando a minha aula aqui agora, faltam 5 minutos. Peço perdão por esse problema técnico que tivemos aí na câmera 2. Eu vou, então, filmar para vocês o que é essa pleiotropia. Vou juntar esse vídeo da pleiotropia ao final dessa aula e vou postar no YouTube para os senhores. Tá bom? Turma, temos alguma dúvida aí sobre esses conceitos básicos? Se tiver algum problema, pergunta agora, me manda mensagem, amanhã eu respondo para vocês. E se ficou alguma coisa por entender, provavelmente amanhã, no final do dia, eu vou postar essa aula para os senhores, se vocês assistem de novo, tá bom? E aí, pega firme, pega legal esses conceitos, dominante, excessivo, padrões de dominância, genes letais, que a partir da semana que vem, nós vamos começar as leis de Mendel, que é basicamente o que a gente viu aqui, só fazendo umas coisinhas a mais. Beleza? Então, queridos, encerro com vocês por aqui. Muito obrigado a todos pela presença. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem. Está acabando, mas ainda não acabou. Saudade de todos. Beijão, turma. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.